Yu Tokotsu vs Kenjaku foi uma das batalhas mais esperadas pelos fãs de Jujutsu Kaisen, porém ela nunca aconteceu de fato. E nesse vídeo você verá uma análise completa dos personagens para entender quem venceria em uma batalha. Ficou curioso? Quem será o vencedor nesse combate entre dois dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen? Assista até o final para não perder nenhum detalhe e se inscreve no canal para ser o maior vitorioso do vídeo, porque assim você receberá mais vídeos como esse, beleza? Aproveita e também já deixa o like para que o vídeo chegue mais fãs de Jujutsu Kaisen e ativa o sininho da notificação para que você seja avisado quando sair um vídeo novo, beleza? Então agora bora pro combate. Mas antes, eu preciso estabelecer as condições de batalha. A versão do Yuta que será usada será a sua da batalha contra Sukuna, ao lado do Itadori. Ou seja, não irei contar com Yuta no corpo do Gojo, porque senão seria uma apelação e aí realmente nem teria vídeo. E o Kenjaku usará o corpo do Geto, assim como vimos ele fazer basicamente durante toda a sua participação na história de Jujutsu Kaisen. E para ficar uma análise melhor ainda e mais imparcial possível, não irei apenas simular um combate aqui, certo? Irei analisar ponto a ponto tópicos importantes como energia amaldiçoada, técnicas, atributos e por aí vai. Então, deixando isso claro, vamos para Yu Tokotsu vs Kenjaku. E para começar, vamos analisar o combate corpo a corpo. No início, o Yuta não era o melhor exemplo de um combatente corpo a corpo, mas com o passar do tempo foi se aprimorando tanto no quesito combate desarmado quanto com espada. E para fortalecer seu corpo, já que nunca mostrou tanta resistência física, ele aplica sua quantidade colossal de energia amaldiçoada como reforço para o seu corpo naturalmente esguio. No capítulo 137, antes mesmo da sua evolução para a batalha contra Sukuna, ele se mostrou rápido o suficiente para acompanhar o Itadori em termos de performance física e até mesmo jogou de volta o carro que o Itadori havia jogado nele. E olhe que ele estava pegando leve com o menino que precisa ir ao psicólogo urgentemente. Durante o jogo do abate, mais precisamente no Battle Royale contra Uro e Ryu, dois feiticeiros do passado que pode-se dizer que possuem nível de grau especial, Yuta mostrou a capacidade de enfrentar os dois e ainda teve a ajuda da Rika, que pode ser usada como sua parceira de combate, assim como vimos ele fazer para dar uma surra na Uro, e seria de grande ajuda contra o Kenjaku, visto que até mesmo contra o Sukuna ela ajudou a pressionar o Rei das Maldições, que por falar nele, ao lado do Itadori, o Yuta pôde ganhar o Sukuna enquanto a Rika fez a finta ficando na frente da espada, enquanto o Yuta soltou a própria espada e conseguiu acertar um murro na boca do estômago do vilão. Por outro lado, o Kenjaku também mostrou ser um ótimo combatente corpo a corpo, ao se mostrar capaz de enfrentar a Yuki, que é uma feiticeira de grau especial, e o Chozo, que possui o poder de grau 1 ao mesmo tempo. Embora ele quase tenha ido de arrasta pra cima, Kenjaku sem esforço pegou a katana da Miwa enquanto estava desarmado e quebrou a lâmina com um simples apertar do seu punho, algo que ele poderia tentar fazer contra o Yuta, mas talvez não fosse muito inteligente, já que, bom, Yuta tem bem mais força que a Miwa e também teria um reforço de energia maior, o que possivelmente arrancaria o braço do feiticeiro do passado. Contra Yuki Chozo, Kenjaku primeiramente derrotou Chozo facilmente quando ele estava sozinho, usando o combate corpo a corpo e manipulação de espírito amaldiçoado. No entanto, Kenjaku, mesmo quando a Yuki se juntou ao combate, conseguiu lidar com os dois ao defender golpes e também resistir à raiva estelar da feiticeira de grau especial, que havia exorcizado uma maldição de grau especial com um único ataque, embora ela tenha usado o Garuda para isso. Além disso, mesmo que o Kenjaku não pudesse sair de nenhum ataque devido ao grande volume de ofensividade que vinha em sua direção, efetivamente ele se defendeu até que a sua técnica desgastada fosse restabelecida, sofrendo apenas danos moderados. O fato é que, mesmo que o Yuta tenha enfrentado o Sukuna ao lado do Itadori e ainda tenha saído todo ferrado, algo que poderia fazer ele perder pontos nessa categoria, quando colocado numa situação similar ao Kenjaku, mesmo sem ter feito o treinamento para a batalha contra o Sukuna, Yuta se saiu melhor. Enfrentou dois inimigos que possuíam grau especial e conseguiu sair mais inteiro do combate. Claro, muito também por causa da ajuda da Rika, que teria o papel fundamental contra o Kenjaku, que enfrentou dois adversários também, mas que um deles era o Chozo e tinha um poder de grau abaixo, o que torna a tarefa da mãe do Itadori um pouco mais fácil, e mesmo assim ele saiu todo acabado devido à técnica kamikaze da Yuki, o que na minha opinião daria o ponto dessa categoria para o Yuta. Mas antes, precisamos avaliar o quesito resistência, que tem como energia amaldiçoada reversa um dos seus principais pilares, já que é a técnica regenerativa da obra e permite que os feiticeiros batalhem mais tempo e principalmente recuperem parte do corpo perdida. Yuta aprendeu a usar a técnica amaldiçoada reversa com menos de um ano de experiência e já conseguiu curar outras pessoas, algo que nem mesmo Gojo conseguiu fazer ao longo da sua vida. Mas como essa é uma batalha de 1 contra 1, não vejo como essa característica seria útil. Só que além disso, Yuta se mostrou altamente eficiente nela. Por exemplo, contra o Itadori, ele foi capaz de aplicá-lo no seu amigo ao mesmo tempo em que ele parou seu coração para evitar uma morte permanente, o que não é uma cura nele próprio, mas já mostra o quão rápido ele pode fazer o uso dessa técnica e até
mesmo se mostrou capaz de remover veneno do corpo, algo que é bastante difícil para a maioria dos feiticeiros também. E além disso, Yuta se mostrou capaz de curar ao mesmo tempo em que continua batalhando, mesmo após receber golpes fatais, como por exemplo os cortes do Sukuna, e sobreviveu ao corte que corta o mundo, embora tenha precisado sair de campo de batalha com a ajuda da Rika e se curado posteriormente. Agora, quando falamos do Kenjaku, ele foi visto usando técnica reversa na sua batalha contra Yuki Uchozo, onde também se mostrou capaz de se curar enquanto continua batalhando, mesmo após ter seu braço quebrado pela técnica da Yuki, ao ponto de quase ter parte dele arrancado, o que mostra que o Yuta tem mais ferramentas para se sobressair corpo a corpo do que o vilão. Tem sua katana, tem seu reforço da sua pesada energia amaldiçoada, uma eficácia maior em sua técnica reversa e ainda possui a Rika. Só que, se eu tô considerando a Rika aqui, eu também preciso considerar as inúmeras maldições que o Kenjaku pode invocar para ajudá-lo no combate corpo a corpo, que não são tão fortes quanto a Rainha das Maldições, é verdade, mas que dariam sim muito trabalho, e vimos uma amostra disso quando a Rika sozinha conseguiu dar conta das maldições descontroladas após a morte do vilão. Ou seja, ela se mostrou capaz de lidar com essas inúmeras maldições sozinha, o que na minha opinião daria vitória ao Yuta nesse quesito, já que nessa parte estamos avaliando apenas o quesito corpo a corpo, sem levar em consideração as habilidades que as maldições possuem e que a própria Rika possui, o disparo de energia, o que irá nos levar para o próximo quesito, inteligência e experiência. O Yuta é bastante inteligente e sempre teve uma boa ideia do seu conjunto de habilidades e como melhor usá-lo. Quando ele e o Toge foram confrontados por uma maldição de Semi-Grau 1, Yuta estava ciente que não poderia vencê-la sozinha na época e se concentrou assim em restaurar a técnica amaldiçoada do Toge para que ele pudesse exorcizá-lo. Atualmente, Yuta é inteiramente capaz de resolver a maioria dos conflitos com força bruta, mas agora ele também tem experiência para aplicar adequadamente seu intelecto na batalha. Ele também usa sua inteligência para navegar em outras situações do mundo Jujutsu, como quando ele foi selecionado para executar o Yuji e foi forçado a entrar num voto vinculativo com os superiores do mundo Jujutsu e conseguiu enganá-los, parando o coração de Yuji e imediatamente o curando rapidamente. E graças a esse ato, o Yuta enganou os superiores e tirou o Yuji do radar. Assim, o Yuta mostrou sua esperteza e intelecto também em batalha, quando foi confrontado por Uro e Ryu, apesar de ter sido observado por eles, enquanto lutava contra Kuro Orochi. Por sinal, foi contra a maldição que ele tirou da cartola o beijo para passar energia positiva para ela e assim exorcizá-la. E depois de uma rápida troca com Uro, Yuta foi capaz de entender o básico da sua complexa técnica inata. O amplo alcance de ataque do Ryu levou Yuta a fechar a distância e trazer sua batalha para perto. E ao se aproximar dele, Yuta enganou seu oponente usando um buraco no caminho em direção a ele, que ele criou mais cedo para criar a percepção que havia sido derrubado. E assim, sua maior consciência de luta permitiu que ele contra-atacasse a capacidade da Uro de redirecionar ataques usando o discurso amaldiçoado para imobilizá-la primeiro. E o Yuta também derrotou Ryu, piando a técnica da Uro e a usando para redirecionar sua própria explosão de energia de volta para ele. E claro, contra a Sukuna, Yuta conseguiu coordenar vários ataques com o Itadori, que fizeram Sukuna desativar a cesta vazia de Vime para receber o acerto garantido da sua expansão de domínio. Agora, quando falamos do Kenjaku, como sabemos, ele tem no mínimo 1000 anos e por isso possui uma vasta quantidade de conhecimento adquirido ao longo de centenas de anos de existência. Isso inclui conhecimentos gerais, uma compreensão abrangente de feitiçaria e intelecto estratégico. E o intelecto do Kenjaku, juntamente com seu foco e paciência, são o que o torna mais perigoso. Ele estava disposto a esperar centenas de anos para criar as condições exatas para realizar seus objetivos, o que é refletido em batalha quando ele sempre mantém a calma, seja quando estava sendo pressionado pelo Yuki Uchozo e esperou o momento certo para surpreendê-los com seu sistema antigravidade, ou mesmo quando entrou no jogo do Takaba e sua técnica de comédia. Além disso, sua consideração cuidadosa e planejada permitiu que suas estratégias superassem os 6 olhos do Gojo, e isso depois dele perder várias e várias vezes para o portador dos 6 olhos no passado, porque ele viu que o Satoru era muito forte para conseguir derrotá-lo sozinho, e assim ele orquestrou todo o incidente de Shibuya para conseguir selar o feiticeiro mais forte da era moderna, esperando o momento certo para agir. Kenjaku também teve a perspicácia de garantir que pudesse possuir o corpo do Geto, como também não permitiu que ninguém o visse com o corpo dele, porque isso teria arruinado a surpresa que foi fundamental para distrair o Satoru Gojo. Foi ele também que planejou e colocou o jogo do abate em prática, e também é o único feiticeiro que sabe como transformar alguém em um objeto amaldiçoado, o que é um grande testemunho do seu conhecimento incomparável da feitiçaria Jujutsu. Em batalha, Kenjaku analisa com precisão as habilidades do seu oponente e usa as suas próprias para superá-las de maneiras inteligentes e complexas. E Yuki Tsukumo é um dos poucos feiticeiros que o Kenjaku encontrou e que ele não tinha nenhuma informação prévia e mesmo assim conseguiu improvisar uma resposta para o buraco negro dela. Fora que no início do combate a manteve longe para observar suas habilidades. Quando percebeu a hesitação da Yuki em abrir um domínio, Kenjaku expandiu seu próprio sem barreira, algo
algo que somente ele e o Sukuna conseguem fazer, e acabou causando um grande dano na barriga dela. Além disso, Kenjaku finalmente derrotou Yuki com um truque, a maior arma de um feiticeiro. Ele a fez acreditar que ele estava usando manipulação de espírito amaldiçoado para ganhar tempo para um ataque de gravidade, e isso atraiu a Yuki para perto dele, e assim permitiu Kenjaku surpreendê-la com um mini Máximo Uzumaki e desferiu o golpe que basicamente decidiu o combate. E é por toda essa calma, experiência e análise rápida que essa categoria ficará com o Kenjaku. O Yuta é até bem inteligente, aplica bem as estratégias, mas como vimos na batalha contra Sukuna, às vezes ele pode ser bastante impaciente, e isso numa batalha de 1 contra um feiticeiro que viveu 1000 anos pode sair pela culatra, então Kenjaku ganha aqui. Agora, quando o assunto é energia amaldiçoada, a imensa energia do Yuta vem da sua relação genética com Michizane Sugawara, e por isso a quantidade que ele possui supera até mesmo a do Gojo, sendo basicamente o personagem com a segunda maior energia amaldiçoada da obra. E embora ele não tenha tanto controle quanto Gojo devido aos 6 olhos, o Yuta e o Chozo puderam imediatamente sentir que o volume de energia dele era mais assustadora e ameaçadora que a do seu sensei. E o Ishiguri, o feiticeiro com a maior produção de energia amaldiçoada da história, sentiu que a energia do Yuta era quase sem fundo, e por falar em produção de energia, o Yuta pode liberar níveis altíssimos dela, e com um único golpe, foi capaz de criar uma onda tão poderosa que aniquilou completamente um enxame inteiro de baratas criados por Kuroros. Outro ponto é que o Yuta compensa sua pequena estrutura física, fortalecendo-a com energia amaldiçoada, e esse reforço ao seu poder físico foi suficiente para colocá-lo no mesmo nível de força sobre-humana que o Yuji, e ele também deu um soco no Ryu, tão feroz que apesar de ser bloqueado com energia, o impacto criou uma cratera maior no chão, e assim melhorar o desempenho dos seus músculos com essa energia permite que o Yuta aumente muito sua velocidade, agilidade e capacidade de reação. Agora, quando falamos do Kenjaku, ele também tem enormes quantidades de energia amaldiçoada, que fica evidente por seu uso eficaz da manipulação de espírito amaldiçoado, uma técnica amaldiçoada que só pode ser usada em todo o seu potencial com grandes quantidades de energia, e o Kenjaku literalmente tem um exército de maldições que encheu as ruas de Shibuya enquanto ele estava batalhando contra o Itadori e o grupo de feiticeiros que tentaram tirar o reino da prisão dele para recuperar o Gojo, que estava selado dentro do artefato. E outro exemplo, que ele absorveu Mahito sem precisar impor nenhuma condição a si mesmo, provando suas enormes quantidades de energia, e além disso conseguiu usar a técnica amaldiçoada reversa para se curar na batalha contra Yuki e o Chozo, e ainda usou energia positiva algumas vezes para reverter o feitiço do sistema antigravidade, e ainda continuou batalhando, e isso mesmo enquanto invocava espíritos, e já havia usado expansão de domínio, o que prova que ele tem uma quantidade considerável de energia. Porém galera, nesse quesito, a energia amaldiçoada e o seu uso não tem como. O Yuta é o segundo em termos de quantidade, e mesmo que anteriormente ele não tivesse um controle tão bom ao ponto do Gojo pegar no pé dele, após o treinamento para enfrentar o Sukuna, o Yuta mostrou um maior controle dessa energia e usou diversas técnicas copiadas dentro da sua expansão antes de ativar o acerto garantido, e continuava a usar a energia amaldiçoada reversa para se curar dos danos sofridos por Sukuna. E a quantidade absurda da energia do menino prodígio faria grande diferença no combate. Então, em termos de energia amaldiçoada, o Yuta levará o ponto. E por falar no Sukuna, se você tá gostando desse vídeo, aqui no canal também tem um vídeo em que analisei como seria um combate entre o Sukuna, sua forma original, contra o Gojo, e o link para assistir vai estar aqui na descrição, beleza? Porque agora, indo para técnicas, o Yuta foi um dos poucos feiticeiros que se mostrou capaz de acertar o Black Flash em batalha contra o Geto durante os eventos de Jujutsu Kaisen 0, e caso ele acerte um ou mais durante essa batalha contra Kenjaku, provável que se caso ele esteja com a técnica desgastada, consiga recuperar sua liberação de energia através do Black Flash. Porém, como é algo que dependerá muito de quantos ele acertar, não irei considerar o fenômeno aqui, já que ao longo da obra o Yuta acertou apenas um. Isso faria com que a análise nesse ponto ficasse muito especulativa, então indo direto para as ferramentas que sabemos que ele tem controle, são a Rika e suas técnicas copiadas. Como eu falei no início do vídeo, a Rika seria de grande ajuda tanto em situação onde os dois atacariam Kenjaku juntos, ou em situação em que várias maldições sejam invocadas pelo vilão, e ela já se provou capaz de lidar com inúmeras ao mesmo tempo, sozinha, no corpo a corpo. Mas claro, eram maldições descontroladas, e nesse combate elas estariam focadas em atacar a Rika e o Yuta, o que tornaria a situação mais difícil. Porém, ao usar o anel, o Yuta poderia manifestar a Rika completamente, e isso daria a ela capacidade de disparar o seu raio de energia amaldiçoada, que foi capaz de obliterar o Máximo Uzumaki do Geto. Além disso, o Yuta possui a fala amaldiçoada, que já se mostrou capaz de destruir várias maldições ao mesmo tempo, então seria outra ferramenta que ele teria contra as maldições. Além disso, outra técnica que ajudaria bastante contra as maldições, ou até mesmo contra o Kenjaku, seriam os Shikigamis do Dhruv Lakdawala, que podem formar uma esfera ao redor do alvo que constitui um domínio, que pode cortar o que estiver dentro dela e tentar sair. Assim como vimos o Yuta fazer contra o Sukuna,
e forçá-lo a tentar sair da trajetória formada pelos Shikigamis. Porém, nesse caso, o Kenjaku teria como lidar com a situação antes mesmo dos Shikigamis fazerem a trajetória por causa da reversão do sistema antigravidade, que consegue intensificar a gravidade ao seu redor por alguns segundos e conseguiria esmagá-los. Mas claro, isso seriam táticas de ataque à distância. Em combate corpo a corpo, o Yuta teria a manipulação do céu da ouro, que o permitiria ter uma defesa maior e uma ofensiva grande também, com a técnica de extensão quebra-gelo fino, que se acertar o Kenjaku causaria grandes danos. Mas o grande problema mesmo seria o sistema antigravidade do vilão, que poderia ser burlado por causa do intervalo de tempo em que poderia ser utilizado se o Yuta tiver usado os Shikigamis antes. Então, seria o momento perfeito para acertar com alguma outra técnica, e algo que poderia ajudá-lo na prevenção de movimentos do inimigo é a técnica do Charles Bernard, que o permite prever os movimentos do alvo em alguns segundos, se ele preencher os requisitos de ativação da técnica com a sua katana, que ele conseguiu cumprir contra o Sukuna. Então também seria capaz de cumprir contra o Kenjaku, ao lado da Rika, e ainda teria o Santuário do Sukuna como uma carta na manga em que ele poderia disparar o desmantelar à distância ou mesmo usar o Clivar sem entrar em contato com o Kenjaku. E são técnicas que o vilão não teria defesa contra, a não ser que ele pudesse desviar ou colocar inúmeras maldições em sua frente para poder impedir que os cortes cheguem até ele. Seria realmente uma batalha de paciência para o Yuta, porque o Kenjaku com certeza usaria a tática de manter distância ao seu favor, devido às habilidades do Yuta serem mais para um combate direto, e para manter isso, o vilão ainda teria algumas táticas eficazes, como algumas das suas maldições mais poderosas, como a maldição da varíola, o Kurorushi e o Ganesha, maldições que individualmente não dariam trabalho ao Yuta, porém em grupo talvez pudessem dar, principalmente a maldição da varíola por causa da sua expansão de domínio. Só que diferente da Mei Mei, o Yuta possui o seu próprio domínio e poderia sobrepujar o da maldição com o seu, o que acabaria englobando o Kenjaku também, dependendo da distância em que ele estivesse do combate, o que obrigaria ele a expandir o seu domínio sem barreira também. Porém, como entrarei em detalhes sobre como seria o embate de domínio entre os dois mais à frente no vídeo, vamos dizer que o Kenjaku estaria fora do alcance, já que a proposta dele provavelmente seria manter distância, algo que ele já mostrou contra Yuki. Então Yuta sobrepujaria facilmente a maldição da varíola e com o acerto garantido que ele tivesse escolhido, levaria junto Kurorushi e Ganesha tranquilamente, o que deixaria o Kenjaku basicamente com duas opções. A primeira seria o Uzumaki, que já foi mostrado ser derrotado pelo raio da Rika e o sistema antigravidade, que poderia ser anulado pela técnica da extinção do anjo através da escada de Jacó, já que ela anula qualquer técnica amaldiçoada. Então, analisando esses cenários possíveis, creio que Yuta teria mais ferramentas para vencer nesse quesito e mostrou ser capaz de contrapor todas as técnicas do Kenjaku, e por isso essa categoria irá para o prodígio também, o que nos levará para expansões de domínio, onde, como sabemos, a expansão do Yuta permite que ele selecione uma das suas técnicas amaldiçoadas copiadas para ser imbuída na barreira do domínio, e todas as outras técnicas serão armazenadas aleatoriamente imbuídas nas katanas dentro do domínio. Apenas o Yuta pode ativá-las, embora ele não saiba qual técnica está em uma katana até que ele a compreenda, o que faria o Yuta ter vantagem dentro do domínio em um combate direto, como vimos durante a luta contra Sukuna, onde após uma breve troca física com o Rei das Maldições, o Yuta expandiu seu domínio imbuindo a técnica do anjo como um efeito garantido, e foi capaz de forçar o Sukuna a lançar e manter a cesta vazia de Vime para neutralizar constantemente a barreira do domínio, desativar o acerto garantido, ocupando assim metade dos seus braços e bocas, o que deu uma vantagem absurda ao Prodígio e ao Itadori. Porém, tudo isso só foi possível porque o Sukuna estava incapaz de expandir o seu domínio e precisou recorrer à técnica antidomínio. Nesse caso do combate, estamos considerando que o Kenjaku ainda estaria podendo expandir o seu domínio, então vamos analisar primeiro o que ele poderia fazer e os cenários das expansões. A expansão do Kenjaku cria uma torre de totens de rostos grotescos e amaldiçoados semelhantes a espíritos que estão todos fundidos, e qualquer um que for pego dentro da área do seu alcance será atingido com força explosiva semelhante ao que é entregue por um golpe direto do Máximo Uzumaki. Porém, a natureza do ataque permanece desconhecida no mangá, porque o quadro em que ele aparece ficou bastante confuso, principalmente porque Yuki foi capaz de sobreviver a ele, embora tenha ficado muito ferida, e precisou recorrer à técnica amaldiçoada reversa. Só que o grande ponto aqui é que, assim como o Sukuna, a expansão de domínio do Kenjaku é sem barreira, o que pode nos levar a acreditar que, assim como foi na batalha do Sukuna contra o Gojo, a expansão do Yuta seria destruída por fora. Mas será mesmo? A expansão de domínio do Sukuna foi capaz de destruir a barreira do vazio limitado por fora por causa do seu alcance, que era maior que a do Gojo e tinha 200 metros de raio para ser mais preciso. Porém, não tivemos uma menção sobre o tamanho do raio da expansão do Kenjaku, e aí precisaremos considerar alguns cenários. Primeiro seria que o raio da expansão dele não é tão grande quanto a do Sukuna e não afetaria o exterior da barreira do Yuta, o que levaria possivelmente a um combate dos dois dentro do domínio,
domínio, e assim o Yuta levaria vantagem. E o segundo cenário, que assim como o Sukuna, o Kenjaku poderia expandir o seu domínio num raio de 200 metros, e assim poderia atacar por fora para destruir a barreira e sobrepujar o domínio do Yuta, o que francamente é totalmente possível, porque se ele tem conhecimento suficiente para expandir o domínio sem barreira, ele conseguiria tranquilamente alterar as condições de barreira para um raio desse tamanho e ganhar a disputa de domínio, o que irá me fazer dar o ponto desse quesito para o Kenjaku. Só que a pergunta é, o Yuta venceu em mais categorias, mas será que o fato de vencer numa disputa de domínio deixaria a vitória para o Kenjaku? Na minha opinião, não. E o motivo é muito simples. O Yuta tem um reforço absurdo de energia amaldiçoada em seu corpo, que o torna bastante resistente, é tanto que precisou o Sukuna usar o corte que corta o mundo para tirá-lo do campo de batalha, e o Yuta ainda possui uma capacidade regenerativa muito grande. Então, se a Yuki conseguiu sobreviver à expansão do Kenjaku e voltou ainda para o combate, creio que o invicto conseguiria voltar também. Então, por isso, por ter levado a melhor na maioria das categorias, o vencedor do combate é o Yu Tokotsu. Mas enfim, galera, concordam com o resultado? Não concordam? Acha que faltou alguma categoria a ser analisada? Me conta aqui nos comentários para que eu possa estar evoluindo minhas análises de combate. E agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!